Obrigada por terem vindo. E vocês são uma esperança na nossa causa, porque ainda somos poucos aqui em Osório, mas esse grupo vai crescer, esse grupo vai aumentar e nós conseguiremos aqui, vocês sabem que eu ajudo todos os partidos da direita, que no caso é o PL, aqui outros não me procuraram, para que a gente consiga fazer com que nossos candidatos, o maior número possível de vereadores e também os nossos prefeitos, né? Eu não posso deixar de dizer que está uma vergonha nosso litoral. Quer dizer, continua uma vergonha, porque não tem nenhum vereador de Tramandaí a Capão. Parece que nem Torres, mas eu não tenho certeza. Então vocês vejam que é uma briga de foice. E nós aqui temos esse compromisso porque somos multiplicadores. Cada um de nós tem a obrigação moral perante o seu país, perante a nossa bandeira, de conseguir mais pessoas e mais. Não é fácil? Não é. Porque, olha, largar Big Brother, Deus o livre, tem gente que não larga nem a pau, né? Largar novela também não. Enfim, eu largar ou ficar sem fazer nada, tudo bem. Mas para reclamar, vocês podem chegar em qualquer grupinho, em qualquer lugar, na praia, nos barzinhos, todo mundo falando mal do governo, falando mal do governo que eles votaram lá, né? Porque ele está lá, ele chegou lá pela maioria. Se roubaram, não conseguimos provar, não é? Mas provaremos ainda, provaremos, se Deus quiser. Então, a doutora Eugênia Terra está aqui hoje para dar uma panorâmica, até porque é a primeira vez que ela fala nesse tipo de grupo, né, Eugênia? Então, o que nós estamos fazendo de catequese, se chama em religião, né? Mas aqui tudo já são todos aqui são catequizados. Mas por que eles estão aqui? Porque eles querem continuar ajudando a causa, não é por mim. Eu também não estou aqui por nada especial, a não ser uma coisa especialíssima, que é salvar o nosso Brasil do comunismo. Isso aí é uma coisa de fé, de foro íntimo de cada um de nós, de fé, muita fé, de que nós vamos conseguir isso. Nós não vamos deixar transformar o nosso país numa Venezuela, né, numa Coreia do Norte, numa China, enfim. Mas a gente vem mantendo esses grupos, para instrumentalizar essas pessoas, nós todos, eu estudo, eu aprendo para vir aqui replicar para o grupo, e trago bons palestrantes, sempre, muito embora às vezes falem para pouca gente, mas eles sabem que é importante, mesmo que seja um ou dois, mas graças a Deus a gente sempre tem tido mais, né? Então, porque essa aí, ó, é como se fosse uma missão que nós temos, de transformar isso aí numa grande vitória. Então, por isso nós temos uma causa, e uma causa se chama Brasil. Quando as pessoas disseram, tu é bem fanática para Bolsonaro, tu é louca? Não. E agora a coisa assim realmente polarizou. É a esquerda e a direita. É o bem contra o mal. Não sou pastora, nem tenho religião, mas eu vejo que é uma luta do bem contra o mal. Pode falar, Lara. A vitória é nossa pro Nicolas. Dá uma comentadinha. Oi? O Nicolas, a nossa vitória. Ah, tá. E ela vai falar. Ela vai estar. Eu só estou fazendo uma apresentação como sempre. Tá? E já estou entregando a palavra para ela. Sim, ela vai fazer uma geral. Ela me pediu sugestão de olha, a gente está falando. Meus queridos, satisfação poder estar aqui com vocês esta noite. O correto, né, Jussara? Seria que eu viesse a primeira vez para ouvi-los, né? Não necessariamente para falar. Mas, a princípio, eu gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui com esse grupo. Levanta Brasil, agradecer especialmente ao Solon por ceder esse espaço para a gente e fiquei realmente muito feliz em saber que isso está ocorrendo aí na nossa cidade, que esse levante continua, né, no litoral norte, onde quer que a Jussara também esteja envolvida e todos vocês, essa causa, essa chama continua acesa no coração das pessoas. Hoje o nosso tema é realmente envolvendo os assuntos que nós já estávamos comentando nos bastidores, né?
o que andam colocando na cabeça das pessoas, não é mesmo? O que esse sistema anda realmente causando na mente e no coração das pessoas através dos órgãos legalmente constituídos nesse Estado democrático de direito, no qual fizemos parte e acabamos sendo atingidos por tudo isso, não é mesmo, Jussara? Então, o meu nome é Eugênia Teles, sou advogada criminalista, já trabalhei aproximadamente 10 anos no foro da comarca de Osório, como juíza leiga, trabalhei por 2 anos em Terra de Areia como conciliadora criminal lá. Então eu posso lhes dizer, e sou formada desde 2002, então posso lhes dizer que conheço um pouquinho os bastidores do nosso judiciário, não é mesmo? O judiciário em geral deste país, em que nós vivemos um Estado democrático de direito e podemos observar, juntamente a tudo isso, como que funciona, né, os bastidores também do nosso poder legislativo e executivo instituído nesse país. Como funciona a gerência desse sistema, não é mesmo? Em que muitas vezes tudo que nós vamos conversar, de tudo isso que nós vemos ocorrendo no sistema como um todo, sempre estava conversando com a Jussara no particular, parece que as pessoas querem que seja visto como uma teoria da conspiração. Então, o primeiro passo que eles buscam é querer desacreditar a causa, desacreditar as pessoas, ridicularizar as pessoas. Quantos de nós, nos momentos em que nós estávamos, né, em campanha ou atuando nas diversas esferas relacionadas a tudo isso, não fomos ridicularizados, chamados até de fanáticos, não é mesmo, irmã? Quando nós estávamos e pessoas estavam de joelho orando pelo sucesso desse país diante dos quartéis, dos QGs, e ali as pessoas estavam, a grande mídia especial, nos ridicularizando. Essa imagem que buscavam passar da gente. Inclusive, o nosso representante do executivo na época enfrentou muito isso. Quantas falas distorcidas, quantos momentos constrangedores em relação à pessoa dele e aos seus familiares. E isso sucede até os dias de hoje, uma verdadeira perseguição política, que não é fácil de nós sequer observarmos de fora. Imagina quem está vivendo na pele tudo isso. Então, nós observamos como o povo, ele sofre, né, subjugado nos seus corações, na sua mente, quando se vê gerido, quando se vê comandado e as suas escolhas entregues pelo governo, como está instituído hoje no nosso país. Nós podemos, então, observar tudo isso quando aquilo que é mais importante nas nossas vidas, as pessoas que nós mais amamos, e vamos falar também sobre a questão da educação, que é uma das formas que o sistema se utiliza para influenciar pessoas que vêm para dentro da nossa casa, não é mesmo? E com várias pautas esquerdistas. Então, veja a importância de tudo isso quando nós nos deparamos com a influência do sistema em que nós vivemos, seja de âmbito federal, estadual, municipal, quanto influencia nas nossas vidas, realmente naquilo que é mais valioso, que é a nossa família. E como que funciona essa engenharia do sistema político que é capaz de influenciar nas decisões, no posicionamento das pessoas, dentro da própria casa, o que andam colocando na cabeça das pessoas. Então veja a importância de nós observarmos como que tudo isso vem se sucedendo, no que estávamos realmente submetidos por muitos anos, e durante 4 anos nós tivemos realmente um respiro. Nós podemos sentir e ter esperança nos nossos corações,
Nós pudemos sentir durante esse tempo realmente como é possível gerir um país rico fazendo bom uso do dinheiro público, com transparência, dando satisfação para o povo, diferentemente das demandas e tudo que vinha ocorrendo nos governos anteriores, que nós não sabíamos de nada, até os grandes escândalos que acabaram em prisões em valores absurdos, né, cifras absurdas desviadas desse país, dentro de um conluio, e um juiz federal que não estava em qualquer cargo, de repente começa a realizar determinadas coisas dentro de um processo judicial, quando chegasse ao STF, fosse então anulado. E dessa forma inviabilizadas todas as provas que se tinha em relação ao atual presidente. Veja que basta que nós fiquemos atentos à construção política, nós ganhamos Alckmin no poder. Ocorre que a boa fé que eu entendo de Jair Bolsonaro, me pareceu que ele tinha uma espécie de admiração, inclusive. Você se recorda no aeroporto quando ele estende a mão e o rapaz lá se afasta. Então, veja assim, isso é uma coisa que dói no coração da gente, arrebenta, quando a gente vê sinceridade na postura, no posicionamento, no falar. Eu jamais vou esquecer as palavras quando Jair Bolsonaro se despede e diz que nós iríamos sentir saudade dele. E isso é um fato marcante, e como isso é verdade, meus irmãos. Então, veja que essa questão política é algo realmente muito complexo, que não é para qualquer um. Esse esquema de entendimento são para poucos, para realmente não desistir dessa causa e continuar em frente, persistindo. Mas no nosso caso, quando nós observamos partidos conservadores, basta que, graças a Deus, a tecnologia que temos, e drones e tudo mais, né, Jussara? Nós temos gravações excepcionais das manifestações em que cada vez que Jair Bolsonaro aparece, ele leva um tsunami de gente. Não tem como as pessoas negarem isso. Isso é um cala-boca a todos aqueles que vêm querer se pronunciar ou se levantar ao contrário dos fatos, do que acontece. De repente, uma pessoa de boa fé ganha o coração do povo. O coração do povo gravando todo o seu processo eleitoral lá com o celular e os filhos gravando de uma forma simples. Ele ganha o coração do povo. Ele coloca o povo na rua, ele coloca as pessoas vestindo verde e amarelo. E veja como ele faz um movimento gigantesco. Ele mexeu com as estruturas desse país, com o brilho, através da verdade, através da transparência e da simplicidade do seu proceder, desde a época da campanha e pós isso. Infelizmente, tivemos contratempos de ordem pública, né? De ordem mundial, em que a Organização Mundial da Saúde nos colocou como se fôssemos, né, como se estivéssemos em cárcere privado. Então veja que por ordem das grandes potências mundiais, em conluio com a Organização Mundial da Saúde, essa é a minha visão particular, eu respeito quem pensa no contrário, é o meu posicionamento, não é mesmo? Declararam tudo como da forma que nós viemos viver e passamos a viver praticamente 2 anos, buscando derrubar um governo que tinha uma estrutura focada em levar dignidade para as pessoas, em gerir de forma correta o dinheiro público, aquilo que você, que é do seu bolso, do suor do seu trabalho. O cara chega lá e diminui os ministérios, desliga a água aquecida da piscina, ficava se hospedando nos QGs quando viajava. Quando que nós vimos isso, meus queridos? Então veja assim, são posturas, uma forma de se apresentar diante de tudo isso, que eu creio que foi conquistando o coração das pessoas. Então veja que uma pessoa de boa fé no executivo,
creio eu, foi realmente traído, manipulado pelo sistema que nós vemos que se instaura e, infelizmente, está aí. Basta que você tenha olhos que vejam, ouvidos que ouçam, para que você possa observar o que acontece de verdade. Isso é fato, não é mesmo? Então, foi traído sim, mal assessorado. Observa-se que algumas coisas que aconteceram no governo de Jair Bolsonaro, não vou especificar aqui, mas posso depois mencionar em nome, deveria estar defendendo esse cara, que deveria estar lutando por ele, lutando para que o direito fosse estabelecido. Não. Ele ia lá e entregava de bandeja o que poderia prejudicar o chefe do executivo. Entendeu? Então nós vemos isso aí acontecer, uma pessoa de boa fé que de repente, um juiz federal, que não é fácil para se ser um juiz federal. Não é fácil. É uma luta, é uma vida de estudo, concurso público, tantas coisas, não é mesmo? E de repente ele se exonera. Mas por que ele se exonera? Como que um juiz federal vai utilizar-se de determinados instrumentos dentro do processo que ele saberia que causaria nulidade da ação? Por que quiseram anular esses processos? Criar vícios processuais dentro de tudo isso. Será? Será que nós chegamos à conclusão de que, de repente, esse processo, chegando no STF, observaríamos essas nulidades, não é mesmo? Então, não poderia mais ficar preso. O processo não poderia, teria que ser o quê? Anulado por vícios. A doutora entende o que eu estou falando. A partir desse momento, todas as provas, depoimentos, delações, tudo que ocorreram dentro deste processo, agora não podem mais ser utilizados em uma causa, mesmo que ela seja feita, protocolada, em foro competente e administrado, enfim, processado de forma correta. Onde já se viu vazarem informações de comunicação entre o Ministério Público e o juiz. Isso é coisa que a gente não vê nem em vara do jardim de infância, muito menos numa vara federal da justiça. Não é mesmo, doutora? Então, vejam quantas coisas eu, conversando com a Adilson, no secreto, nós dois falamos sobre tudo isso, eu comentei com ele um dia. Não sei conversar com nada na boca. É para passar a tosse. Conversando com a Adilson sobre essas questões, né? Então, eu cheguei à minha humilde conclusão, minha ideia, de que é muito essencial e marcada para acabar com o governo. Só que pensem comigo, algo interessante que eu vi se suceder, sabe? Quando ele chegou lá e observou a inocência de Jair Messias Bolsonaro no seu falar, no seu proceder, aquela maneira que ele tinha de contar o que ele está pensando, sabe? A transparência no seu falar, no seu proceder, no seu agir. O que ele pensou? Espero derrubar esse cara para voltar o PT para o poder, para eu ir para o STF? Ou eu chego nele, já que ele achava que Bolsonaro era incapaz, ingênuo, muito bom, meu irmão, essa palavra, ingênuo, me achego a ele, passo uma conversinha, porque está dando tudo certo, e ele de forma já me coloca lá e eu não preciso mais depender da outra parte, porque vai que deu um estouro e vaza as informações, eu já estou lá dentro. Mas Bolsonaro, pelo que eu observei na trajetória da sua vida, meu irmão, é um cara muito abençoado. Ele pode ser ingênuo, meu irmão. Ele pode ter várias coisas, impulsivo, muitas vezes não saber a palavra certa na hora certa que precisa ser dito na frente daquelas pessoas que não são de verdade. Porque na frente daqueles que são de verdade, toda a palavra que ele diz, sempre as pessoas irão compreender. Não é assim que funciona? Coração bom falando com coração bom, está tudo certo. O problema é quando um coração bom que ele tinha e falava determinadas coisas na ingenuidade e isso era usado contra ele. E na boca de quem não presta,
Qual é que é o ditado? Quem é bom não vale nada, minha irmã. Então veja como as coisas se armaram dentro de uma circunstância. Se vocês pegarem os depoimentos e toda a construção processual de tudo que foi realizado no processo do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anula o processo dele, invalida todas as provas que tem contra ele. O cara é ficha limpa. Ah, mas é porque o foro é incompetente, né, doutora? Então vamos abrir o processo lá do duplex, dos milhões da Petrobras, de tudo a cachorrada que foi feita no governo. E cadê as provas? As provas já foram viciadas lá naquele processo que foi invalidado pelo mal administração do judiciário, que na minha cabeça ninguém tinha que o juiz federal ia fazer tanta coisa do jeito que foi feito. Mas Jair Bolsonaro, na minha opinião, um cara muito simples, um cara muito sincero, muito verdadeiro. Algo protege o justo. Algo veio ao ouvido dele. Que de repente a conversa do Sérgio Moro não colou nos bastidores. E ele foi pegando um afastamento. Você se lembra dessa história? Não é assim que funcionou? E de repente o Bolsonaro cortou ele. Lembram da revoltinha dele na Globo? Não sei o quê. O erro de gente desse tipo que nós observamos, as pessoas são viciadas no poder. Não é o dinheiro, é o poder. Ocorre que demorar um pouquinho as cartas precisavam ser jogadas, anulado, o cara precisava ser liberado, precisava ter eleições, precisava muito mais singelo para eu sair na frente de todo mundo, porque a hora que eu tivesse lá, ninguém mandava nem a esquerda nem a direita. Mas algo protegeu, creio eu, o Bolsonaro, que então deu um pé bem dado, na minha opinião. E ele acabou ficando sem direita, sem esquerda, sem nada. Teve que, então, seguir o seu próprio caminho, porque acabou se dispor. Mas veja que Bolsonaro tem um povo, meus queridos. E isso está tudo documentado, registrado, através das manifestações que nós vimos, mesmo hoje, em um momento em que ele está, então, numa condição de inegibilidade. Inegibilidade. Então, veja que uma das coisas que nós observamos em um grande líder, estávamos conversando com o Adilson sobre isso também, ele fez sucessores. Diferentemente de pessoas que se colocam na condição de ditadores, que querem o poder só para si, não precisamos citar nome, o dia que essa pessoa não for, não tem quem vá. Não é verdade? Existiu algum presidente nesse país que elegeu tanta gente? Elegeu todo mundo. Tirava uma foto abraçada do Bolsonaro, estava eleito. Traíram ele? Traíram ele. Somente quem é bom é traído. Quem é ruim não é. Traíram ele. Teve estados em que determinada pessoa ganhava através da influência do Bolsonaro, mas a votação do Bolsonaro não foi suficiente, não superou a outra parte. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Não está certo, a conta não fecha. Nunca houve tantos amigos de direita, partidos conservadores, que tenham sido eleitos, como o governo dele. Um governo que ele não quis só para si. Um governo hoje que se jogar uma ficha vai Tarcísio, se jogar outra ficha vai Michele, se jogar outra ficha vai... Ele fez sucessores porque ele apoiou as pessoas de verdade, porque a preocupação que eu observei com ele é realmente relacionado ao sucesso desse país, ter pessoas de verdade ao lado dele, pessoas de confiança que possam fazer o que há de melhor por tudo que nós vemos por aí, né, acontecendo. Então veja, meus queridos, só para encerrar então essa questão assim, né, o que nós podemos observar hoje em dia, né, que é a gente passa um pouquinho do tempo, mas é analisar assim, o que o sistema atual desse governo que está instituindo vem colocando na cabeça das pessoas, mas como esse governo vem influenciando pessoas. Vem a questão da educação,
não é mesmo? Pessoas que estão em construção da sua personalidade, estão em construção do seu caráter, muitas vezes vivendo momentos de confusão próprios da idade, por falta de maturidade, e quem deveria ser um instrutor quando não são os pais no âmbito familiar? As escolas, as universidades, e é aí que a gente vê que a coisa perde a mão. Defendem pautas realmente de esquerda. Eu fico pensando no sentimento de um pai e de uma mãe que tem a missão de educar, né, os seus filhos e se veem como com algemas, né, diante desse sistema que se utiliza dos órgãos, né, legais, devidamente instituídos do nosso Estado democrático de direito, para querer colocar na mente das pessoas realmente, querer destruir os núcleos familiares. Nunca se viu falar, como no nosso governo, alguém que falasse tanto sobre Deus, pátria e família, eram os pilares. E como isso realmente mexeu no coração das pessoas. Já pautas de esquerda vêm buscando normalizar determinadas circunstâncias que nós, conservadores, não concordamos. Sim ou não? Não concordamos. Mas buscam, então, normalizar tudo isso e a gente se sente até, de certa forma, violentado frente a tudo isso. A gente se sente violentado como pai, a gente se sente violentado como mãe, quando vê, de repente, um filho falando determinadas coisas dentro da nossa casa. Que ouvem aonde? Aonde estão ouvindo isso? Da onde está vindo essa conversa? Estão utilizando o dinheiro público para realizar determinadas atividades nas universidades públicas, enfim, em todos os órgãos que estabeleçam, para o quê? Influenciar as pessoas, deixar as pessoas com o seu intelecto tolado. Então, veja a importância de iniciativas como essa daqui do grupo de vocês, Levanta Brasil, e no dia de hoje, que realmente se mantém em comunhão com todas as pessoas envolvidas na mesma causa, no mesmo propósito, e mantém realmente essa chama viva no coração das pessoas, a importância de não desistirmos. Isso é importante. Se o rapaz vai ficar inelegido, se isso se suceder, veja que, de uma forma ou de outra, fez sucessores e levantou uma bandeira conservadora que aqueles que tiveram seus corações tocados não podem soltar essa bandeira, tem que continuar junto nesse propósito, nas manifestações, orando, inclusive, pelo nosso país. Então, você imagina que muitas vezes a sua voz não tem força, mas a voz do Solon, junto com do Argoite, junto com a do Jussara, junto com a do Adilson, junto com a dos amigos que está aqui, se torna uma voz cada vez mais forte. Pessoas vão observando o exemplo de tudo isso e vão seguindo. Então, você não imagina, você que está aqui hoje, o quanto realmente é importante nesse processo, quando você se posiciona. Falava com a Jussara pelo WhatsApp acerca de tudo isso. Pessoas que se posicionam, né, Jussara? Pessoas que participam dessas atividades, pessoas que abraçam a causa, pessoas que querem estar juntos. E nós observando, quando nós observamos o nosso posicionamento, a nossa postura, diante de toda essa enxurrada, né, de pontos comunistas que se levantam através da grande mídia, através das instituições de que somos obrigados a fazer parte. A gente no mundo vai fazer o quê? O que não pode se calar, dizer que concorda com tudo isso. Quando você fica neutro, você não fala, vai existir uma voz contrária falando, que vai influenciando as pessoas que têm cabeça fraca. Pessoas que muitas vezes estão confusas. Não tinha coisa mais linda de se ver os jovens vestindo verde. Eu acho que teve gerações ali que nunca tinha vestido uma camiseta verde e amarela e estava lá. Nunca, porque isso não era falado, isso não era
levantado. Então veja que quando você levanta a tua voz, meu irmão, para dizer não à morte, diga não, não à morte, seja a favor da vida desde a concepção. Isso não é uma pauta conservadora que nós devemos jamais desistir de ressaltar onde quer que nós possamos estar e que chame a gente para essa conversa. Não é assim que funciona? Que você diga não quando quiserem que alguém biologicamente do sexo masculino possa frequentar o mesmo banheiro da tua filha que tem 7 aninhos. Na inocência, de repente um rapaz biologicamente do sexo masculino vai frequentar o mesmo banheiro que ela. O que está acontecendo? O que estão colocando na cabeça das pessoas e querem normalizar tudo isso, gente? E veja que se nós, seja esse grupo de Osório, grupos do Litoral Norte, grupos do Brasil, não se mantiverem unidos, o que acontece? A voz dos demais que pensam diferente da gente vai parecer que é verdade. Porque uma mentira é impedida por vezes. Não é verdade. Parecia que na época da pandemia, quem tinha criado o vírus, colocado na veia do povo e matado todo mundo era Bolsonaro. Você levantava de manhã, Bolsonaro. Você levantava de manhã, era mentira, Bolsonaro. Tarde era Bolsonaro, noite era Bolsonaro, só filosofia. E ele fez o vírus, e ele botou em dia, ele não quer te dar vacina, ele quer que tu morra. Ninguém falava. O Brasil foi um dos primeiros países que, quando foi autorizada a vacina, porque, querendo ou não, o chefe do executivo, Jair Messias Bolsonaro, respeita as leis, respeitou as leis desse país. Tinha um protocolo a ser liberado pela Anvisa. Assim que liberou o protocolo, pode colocar no braço do povo, já estava os postos cheios, assim, de fila feita. Falaram isso? Não. Eles não falaram. Como que ele ia atropelar o processo? Aí eu dizer o quê? Olha aí, ó, Bolsonaro. Vai ter Bolsonaro. Atropelou o processo. Autorizou vacinar o povo. É muito importante que nós, como conservadores, que defendemos determinados princípios, determinados valores, que somos incorruptíveis diante de tudo isso, tomemos à frente desse debate, venhamos a nos manter firmes nessas pautas, que você diga não quando privam você e o povo mais necessitado do básico para a própria subsistência. Quando fazem mau uso do dinheiro público, que retira o dinheiro do suor do teu trabalho para utilizá-lo de forma errada, equivocada, no dia a dia que nós observamos, está voltando. Diárias estratosféricas, viagens, e vai esse, vai aquele, já tinha, que vai, que foi, já voltou, já foi dinheiro na lista, ninguém vai falar isso. A mídia fala? A mídia fala? Então veja que estamos chegando na pauta da Mara. Que nós, como conservadores, possamos dizer não às pautas de esquerda, quando a sua filha de 6, 7 anos chega na sua casa e diz: professor, mamãe? Sim, minha filha. Falaram na escola hoje o que é masturbação. E você fica assim extasiado, não sabe se corre. Por quê? Pelo um simples fato. Não é a idade adequada, maturidade suficiente para falar sobre esse tipo de assunto, meus queridos. Ou quando chega dizendo que foi falado na escola que não existe Deus, que Deus não existe, que Deus é uma fantasia, e querem colocar isso na cabeça das pessoas. Então veja a importância quando alguém se levanta
que faz parte de todo esse processo que nós vimos acontecer. Ninguém contou para nós. Nós fizemos parte. Quando alguém chegava lá e dizia: Deus, pátria e família, colocou o povo de joelho olhar na rua. Pátria, colocou pessoas a utilizar de novo e ter orgulho da bandeira desse país. Que ninguém mais. Eu acho que as pessoas só usavam verde e amarelo naqueles jogos lá no Copa do Mundo. Tinha uma luzinha lá, né? No fundo da gaveta, puxava de 4 em 4 anos para ver um jogo. De repente esse cara chega, toca o coração das pessoas, coloca esse povo na rua, não é mesmo? E faz com que as pessoas venham a repensar determinadas coisas. Deus, a importância de Deus na vida das pessoas, a importância de ser patriota, de compreender que é parte desse país. E não é possível que tudo que a gente trabalha, o nosso dinheiro, seja utilizado da forma como foi utilizado em outros tempos. E ninguém sabia de nada, ninguém viu, ninguém soube o que aconteceu. Olha com tudo. Essa turma só não acabou com o nosso país, porque é muito rico. É muito rico. É demais. Tudo que planta dá, tudo que você busca construir, nosso povo é muito trabalhador. Um povo de garra, um povo de luta. Porque se nós não tivéssemos essa resiliência, essa força, o que seríamos? Interessante quando Bolsonaro reúne o pessoal na Paulista, dia 25, e diz: esse é o retrato que eu quero que vá para o mundo. Bobinho ele. Estavam as maiores potências de São Paulo reunidos no... Então toda a imprensa mundial estava lá. E ele resolveu fechar a Paulista para levar o quê? Um retrato do apoio do povo a essa causa. Os gerações, me chamam, né? O pessoal de verde e amarelo participando de tudo isso. E quando nós vamos falar agora sobre o CONAE, Conferência Nacional da Educação, quer estipular um Plano Nacional da Educação para os próximos 10 anos. Ai, ai, ai. O que está sendo discutido? O que querem colocar na cabeça das pessoas? Eles levam os nossos filhos, deixam 4 horas sentados lá e falam, eles entregam a porta da tua casa. Mentes em construção intelectual, emocional e espiritual também. E daí aqueles que são conservadores fazem o quê? Teu filho chega falando tipo assim. Mas o que é isso? De onde é que vem esse proceder? Como é que funciona essa história? E nós temos que conviver com tudo isso, temos que ser firmes. Para que sejamos firmes, precisamos estar juntos. Como a frase que a Jussara pediu no Fire. Juntos somos mais fortes, meus queridos. Sabe? É aquele que convida mais um. É aquela pessoa que você fala na fila do ano. É aquele irmãozinho que você manda uma mensagem interessante no WhatsApp. É aquela mentira deslavada do governo atual que você vai lá e desmancha e manda. Não tem coisa mais fácil do que desmentir o nosso irmãozinho, abençoado. Até vi ele aqui, obrigado pela presença, a paradinha ali. Hoje. Alcança mais isso. Vamos colocar ele aqui. Está lá ele, ó, nosso convidado especial, só no bico. Então, meus queridos, veja que nós temos um trabalho gigante pela frente. Alegra muito o meu coração de saber que existem pessoas que não desistiram desse país, que não desistiram das pessoas,
que não desistiram dessa geração e não desistiram das gerações que estão por vir e que podem sim fazer a diferença. Nós estamos aqui em uma cidade, proporcionalmente, não é uma São Paulo, mas se nós juntarmos essa cidade com a outra, e com a outra, e com a outra, temos um estado que junta com o outro, e vamos juntando. Aos poucos, o que nós não podemos é deixar que se apague a chama da verdade que nós sentimos nos nossos corações. Não há quem não tenha se emocionado com esse cara. Durante 4 anos bateram nele, bateram todo dia. Não era um dia de folga, era todo dia. Nós estávamos aqui, nós presenciamos tudo isso. O que estão colocando, o que esse governo está colocando hoje, que está no poder, utilizando-se das instituições, do legislativo, do executivo e do judiciário para colocar na cabeça das pessoas, em que muitas pessoas vêm e dizem, eu tenho esse direito, está na lei. O judiciário vem e diz, não é bem assim, tu entendeu a história. Como? Como assim? Mas está escrito, artigo 220, para a gente ver. Lê bem alto para nós ainda, gente. Vem aqui, colega, para mais. Artigo 220 da Constituição. Vai dizendo. Expressamente consagra a liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Sobre qualquer forma. Processo ou veículo. Hipótese que inclui o serviço de radiodifusão comunitária. Radiodifusão, televisão, qualquer forma. Artigo 220, está faltando é papai. Artigo 220 da Constituição Federal, é isso que eu pedi. Isso. Encerrou isso aí? A princípio nos é garantido liberdade de expressão, de pensamento, através de qualquer meio. Então, quando querem calar a nossa voz, quando nós vemos presos políticos, por favor, pessoas que estavam com a Bíblia na mão, orando por esse país, ou que estivesse gritando mito. Estava agredindo alguém na zona corporal? Não. O que estava fazendo? Estava expressando o seu pensamento. A Constituição Federal nos assegura a liberdade de expressão. Mas hoje em dia, no máximo que eu posso, juridicamente aconselhado, liberdade de pensamento. Porque se você expressar vaquiné, de repente, uma tornozeleira eletrônica na Páscoa, não cai muito bem. Não é mesmo? Que a gente precisa falar determinadas coisas com pessoas que estejam no mesmo propósito que a gente. E é no dia a dia que esse rapaz convive dentro da família dele, com os amigos dele, que tem que transparecer aquilo que está aqui dentro, na essência dele. Irmãos, amigos que sejam comerciantes, pessoas que têm influência política, professores. Então, temos um testemunho de virar uma rebelde. Eu sempre era uma pessoa me controlada e sempre observava isso acontecer. Nunca fui de me manifestar politicamente devido ao meu trabalho, também em relação a tudo isso. Eu sou impedido de julgar essa causa. Eu já tenho opinião para estabelecer. Temos que aplicar a lei. Eu sou legalista. Sempre fui. Eu sou federal, diz que a liberdade de expressão de qualquer forma. Não, segurar a Bíblia não pode. Não diz na lei. Gritar mito não pode. Ficar lá acampado, seja pacificamente, como foi todo o tempo, você participou disso?
Pacificamente, você via criancinha desse tamanho, você via idoso. E daí? O que diz a lei? O que diz a lei? Pode ou não pode? Então veja aqui. Quando o governo consegue se estabelecer e vai subjugando pessoas e vai atrofiando cérebros, vai transformando os nossos jovens no nem-nem, não sei seu trabalho, não sei seu estudo, tu é minha mãe, tu é mulher, tu é homem, tu é, o que tu é, que foi. Agora é ser que pariu. Eu nem sei o que significa. Não. Pessoa que menstrua. Ah, mudou já? Ser que pariu. Eu só sei que eu vi uma entrevista de uma artista que dizia, perguntaram para ela, até a entrevistadora, para ser sincera, para mas como é que me fala? Ela dizia, você tem que chamar o outro que você chame. Não existe mais. Não existe mais gênero. Tem também a transbinariedade, né? Pessoas trans não binárias. Que é o quê? Isso eu já não sei. Que é uma, eu acho que... Bom, eu tô aqui falando sobre coisas que eu aprendo com minhas amigas que são não binárias. Mas eu acho que é também sobre pessoas que não se identificam nem com um gênero, nem com o outro. Que gostam de usar o pronome neutro, tipo amigue. Aí ao invés de ela ou ele, pode usar ele ou elo. Então são pessoas que estão avançando ainda que mais não nessa é ela discussão. e nem ele. Exato. É o Elix, não é alguma coisa assim? Elix, ili, dili pra ili ou pra elo. Que são esses pronomes neutros pra não ter nenhum pertencimento. Não é homem nem mulher. Eu não sei o que estão colocando na cabeça das pessoas. Por isso que o tema, a Jussara disse, eu disse, olha, o que eu posso dizer, a expressão que eu posso dizer, é isso. Quando você enfraquece um povo, o que acontece? Por que o Bolsonaro dava tanta importância para as Forças Armadas? Porque via homens de verdade trabalhando por esse país. Não gente que se for convocado, quebra o meu braço, pai, então não me. Tive que quebrar o braço, não vai, mas uma dica. Gente que se for para servir o exército, tem que fazer um jeito. Isso vai enfraquecendo pessoas, transformando um povo fraco. E quando eu digo isso, refere-se tanto a homens como a mulheres, nas diferentes escalas, esferas da vida, onde quer que ocupem os seus cargos, socialmente. Pessoas fracas não conseguem raciocinar, não conseguem enfrentar as dificuldades da vida. Tem um pai e uma mãe que fazem tudo. O dia que o pai e a mãe dizem não, eu te odeio. Sai de mim. A opinião não serve. Como assim, meu filho? Né? É complicado, a gente vive isso dentro das famílias. Mas uma coisa que eu quero dizer para todos que estão aqui, que sejam pais e mães, a culpa não é de vocês. Pode descansar o coração. A culpa não é. Todos nós aqui trabalhamos. Muitas vezes os nossos filhos ficam mais tempo na escola, em cursos, em tudo, entregues ao sistema, do que sobre a nossa orientação. E quando está com a gente quer o quê? A gente quer dar amor para os filhos. A gente vê coisa errada, sabe? A gente conversa. E vai levando, e vai levando. Então veja o cuidado. Um povo fraco, é um povo subjugado, um povo que tudo que se fala acredita, um povo que não questiona, um povo calado. E o que acontece com esse povo, meu amigo? Vai se tornando inútil, sem esperança, sem determinação, sem foco, sem iniciativa. Que sociedade você vê? Agora o que acontece? Entregue os governos para eles ver se eles vão ter alguma opinião acerca de tudo isso. Pois é, tem nenhuma comissão para nós ver se homem é homem, se mulher é mulher, se criança é criança, papagaio é papagaio, se isso aqui é verde, se isso aqui é amarelo, mas e se eu digo que isso aqui não é azul e eu estou vendo rosa?
O que é isso? Aí dizem que conservadores são pessoas radicais. Como assim radicais? As coisas são o que são. Agora, se nós enxergamos as coisas como elas são e estamos dizendo isso aqui é verde, a culpa é nossa. Ou é de quem quer deturpar a realidade e dizer que isso aqui não é, porque depende de quem vê, isso pode ser diferente. E assim nós vamos passando, meus queridos, a negligenciar os nossos direitos. E que coisa boa quando o povo é assim. O governo vem e diz, teu IPVA vai ser 10 mil agora. Teu IPTU vai ter uma acréscimo de 80%. Faz o quê? O povo? O povo é escravo. Já acontece com a gente. Acontece nos países que a doutora falou. Vocês sabiam? Estava comentando com a Dilma esses dias. Quando nós publicamos nas plataformas digitais vídeos que falem de Deus ou enalteçam pátria, esses temas, você sabe o que acontece? Que aparece só para quem publica. Seu vídeo foi silenciado na Bielorrússia, China, e tem uma lista de vários países que essa mensagem não chega. Mas eles querem que chegue. Abrir a cabeça das pessoas, as pessoas começarem a pensar, não querem que pense. Não querem que as pessoas desenvolvam o seu pensamento, que fiquem realmente à margem daquilo que possa ter de direito, como hoje está acontecendo. A lei diz uma coisa, a pessoa está dentro da lei, mas daí alguém diz outra, a pessoa não tem força. Nós observamos que quando um governo ele é justo, você vê justiça, você vê transparência, você vê que a pessoa é sincera, que a pessoa está realmente sendo uma pessoa justa, e a palavra diz isso. Governo justo, o povo fica alegre, porque tem os seus direitos guardados e tudo. Mas quando um governo é perverso, quando o governo não se importa com as pessoas, quando o governo quer subjugar pessoas, destruir cérebros, transformar um povo fraco para ser manipulado, esse povo sofre por algo que eu não disse até agora aqui, que eu acho que é mais complicado dessa história: falta de esperança. As pessoas vão perdendo a esperança no presente, no futuro, na família. E o que eu posso dizer para vocês? Nós, pais, não temos culpa disso. Porque não há quem possa ensinar com maior amor, com maior preocupação os nossos filhos do que nós mesmos. O problema é que o sistema faz um barulho gigantesco na cabeça deles. E eles fazem parte de um sistema difícil, complicado, complexo, que eles têm que andar na linha para não ser rejeitado, porque precisam fazer parte de tudo isso, precisam fazer parte da faculdade, precisam fazer parte do trabalho, precisam fazer parte de tantas coisas. Acabam se condicionando e aceitando tudo isso. Mas o que eu quero deixar para vocês é que nós não podemos desistir do Brasil, nós não vamos desistir das pautas conservadoras de proteção dos nossos filhos, da nossa vida e da nossa família. Se você desistir da tua família, quem é que vai lutar por ela, meu irmão? Quem vai lutar? Quando Bolsonaro fala em Deus, Pátria e Família, já falamos algumas coisas sobre família, mas ele fala também em Deus. Você fala de Deus dentro da tua casa? Nós não podemos esquecer de colocar Deus à frente de tudo isso. O levante desse cara foi gigantesco nesse país, porque ele falava em Deus. Ele trouxe a esperança que somente Deus é capaz de restaurar o coração das pessoas.
diante das suas dores, dos seus fracassos, diante de tudo que esse mundo bate com força, bate para arrebentar o cidadão, ele apresentou que nós tínhamos sim um Deus que acima do amor que nós temos por esse país, tem algo maior que é Deus. Qual era o chamado dele? Qual era o chamado? Deus acima de tudo e Brasil acima de tudo e Deus Brasil acima de acima de todos. tudo, Deus acima de todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Ótimo, patriotismo, mas Deus Acima de todos. acima de todos. Essa mensagem é muito forte, meus queridos. Isso é muito forte. Nós precisamos sim chamar Deus para essa conversa, essa luta, tudo isso que nós temos que enfrentar para manter essa chama viva. Isso é questão da nossa proteção pessoal, e eu digo isso é muito sério. Nós não estamos aqui defendendo pautas porque isso é bonitinho, é interessante falar sobre isso, não. É a nossa segurança. É a nossa segurança para que de repente você não seja condicionado a ter que acordar dentro da tua própria casa, tu ter horário para chegar, horário para sair. O teu dinheiro for controlado, você tem que viver com crédito social. Sabe o que é isso, né, meu irmão? Como acontece nesses países aí fora, em que eles não têm interesse que você trabalhe, eles não têm interesse que você prospere, eles querem que você seja dependente do governo, porque quando eles fizerem da tua assinatura, ou que você seja apenas um protocolo, eles vão lá e dizem, você tem que fazer o que eu estou dizendo, meu filho, senão o teu crédito social não entra no banco, não conta, não vive, não existe. Eu te apago do sistema. Nós vamos permitir que isso aconteça no nosso país? É complicado. E que luta é essa? Nós vamos conseguir vencer isso, tudo isso na força do braço? Complicado. Veja a importância da mensagem, uma mensagem gigantesca que muitas vezes as pessoas não observam o grau de profundidade. Quando o Bolsonaro coloca Deus à frente de tudo isso, quando a sua esposa fala acerca de tudo isso, quando ela chora, quando ela se emociona e quando ela ora por esse país. Eles tocaram o coração das pessoas, fizeram muitas pessoas ouvirem coisas que até hoje não tinham ouvido. Isso fez com que o povo tivesse esperança, fé, de grandes realizações nas suas vidas, que é capaz, sim, de acreditar em um Deus que não importa o deserto que esteja passando, meus queridos. Deus é capaz de abrir um mar para você passar, fazer uma estrada para que você cruze em segurança, jogar água viva no deserto, maná dos céus para te atender nas tuas necessidades. E isso é gigante. Que deserto é esse? Pelos estudos bíblicos é uma coisa. Mas nos nossos dias de hoje, todas as dificuldades que nós passamos todos os dias, nós temos uma alternativa. Deus na frente, abrindo caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos, vamos e marche. Quando Deus abre o mar para o povo passar, Ele não diz para o pessoal ficar parado. Não é para vocês ficarem parados aqui, falando sobre a mesma coisa, é para marchar, galera. Abre o mar, tira as pedras de tropeço do caminho, o povo está ali, e Deus diz, marche, siga em frente. Está aberto. Abrir as portas para esse povo, tem esperança, tem uma chance no renovo, tomar posse da condição de cidadão brasileiro, de patriota em marcha, e siga em frente, não desista. Então veja como essa mensagem é interessante, vamos falar agora, não vou procrastinar referente a isso para aí encerrar sobre o CONAR. A Jussara falou, vocês já tiveram um encontro aqui acerca disso, da Conferência Nacional da Educação, já foi falado, meu irmão? Sim. Tá, já foi falando, então vocês têm uma noção de tudo que está acontecendo. Eles querem estipular o Plano Nacional da Educação para os próximos 10 anos. Mas o que é isso, Gil? O que é isso? Veio aqui a Fésia, Sim. que é a única gaúcha, eles permitiram,
eles não permitiram, ela forçou tanto a barra e toda a turma dela que ela acabou lá em Brasília. E ela veio aqui depois, foi emocionante, né? O depoimento dela. Meu Deus, foi de arrepiar. Porque ela teve que passar para enfrentar a esquerda. E o que ela veio? Nos trouxe contou essas coisas. E trouxe também o documento, não sei dizer, de 50 páginas. Tanto. Que documento é esse? Vocês tiveram acesso, leram, estavam Sim. Ainda não. repleto de pautas esquerdistas. Sim, já 18. Exato. Se vocês baixarem na internet na procura, novo Plano Nacional de Educação 2024, que é para ser votado em junho agora, já tem até data, bolo de festa da esquerda, para que isso comece a ser colocado na mente das pessoas, e pessoas são essas. Doutora, ela nos deixou assim, muito chocadas. E tem que ficar mesmo. Nua e crua. Só que agora, por isso que a Lara está ansiosa para que se fale desse assunto, com essa possibilidade que surgiu agora, da gente ter um controle, estar no controle, a direita estar no controle Calma, da não é comissão de isso. educação, Não é isso. talvez morra lá na comissão. Isso. Calma que não é isso. Quem manda não é o... Vamos falar sobre direito um pouquinho então. Tá? Não sei o que a professora trouxe para vocês. Deixa eu esclarecer umas coisinhas aqui. Vocês devem ter ficado chocados e tem que ficar muito mais. Por quê? Reforçou nossa vontade de lutar. Por quê, minha querida? Por que tem que ficar todo mundo apavorado, atento, gritando, levantando os cabelos? Por que tem que isso? Porque isso aí, depois que eu bati o martelo, e agora aqui essa questão do Nicolas. Os próximos 10 anos. Não tem o que fazer no Plano Nacional da Educação. Tudo isso envolvendo muito dinheiro para projetos, inclusive, de implementação para que isso ocorra dentro das escolas, utilizando-se do meu dinheiro, do dinheiro do bolso daqueles que não concordam com essas pautas e que vão ser instalados dentro da escola, uma escola que a gente não concorda, para educar e doutrinar os nossos filhos, que depois vão para dentro da nossa casa. Se você pegar, estou dizendo isso vai acontecer se não houver um levante, se não houver um levante, que é um objetivo maravilhoso de vocês que estão aqui, mas que precisa dar continuidade, ter um posicionamento efetivo em relação a tudo isso. Qual é que é o papel do Nicolas Ferreira? O que ele é? A professora falou para vocês? Um jovem. Não. Qual é a posição dele nessa história? Presidente da comissão de educação. Isso. Da comissão. Da comissão. Sim, mas se não passar, Não. e na comissão de justiça, tem uma outra mulher de direito, uma grande. Sim, mas é outra coisa. Só que tem uma coisa que vocês estão esquecendo. O que o Nicolas vai fazer lá? Vocês vão ver isso acontecer na TV, alguém vão lembrar de isso aqui morrendo nessa bandeira. O Nicolas, ele vai ter poder o quê? Bater na mesa, chamar o povo para a rua e não vão deixar isso acontecer. Deixou os companheiros votar. Só que quem A direita decide é a maioria. é o que entra na tua no que você disse. Quem é que vai decidir tudo isso? Isso ajuda. Ajuda a expor tudo aquilo que as pessoas não sabem. Dá poder de discussão. Isso, o poder da discussão. É muito bom que o Nicolas seja presidente dessa comissão. Exato. Por quê? Por um ponto. Ele vai poder abrir lá o documento e dizer isso é uma pauta de esquerda que vai acontecer isso nas famílias e na escola. Isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer. E trazer isso para o debate das pessoas nas suas casas. E isso para constranger, mas tudo moralmente, para quem tem moral. Quando o cara que manda, que daí entra a Câmara de Deputados, o Senado vai dizer favor, todo mundo, como que é conservador e votou a favor disso? Então, por isso que a comissão, que o Nicolas Ferreira está fazendo parte, tem um papel muito importante. A esquerda está em alvoroço com isso. Eles estão apavorados, porque o guri é muito bom, ele fala. Por isso a importância do Nicolas lá, por isso a importância da doutora lá no Conselho Nacional de Justiça. O problema que nos preocupa relacionado a tudo isso, é que eles não têm poder de discussão.
Então, a gente vê assim, ó, que essa conferência, né, nacional da educação foi convocada de forma extraordinária. Sim, mas Se ele acender a chama, colocar lá o querosene lá no... Como é que se chama aquilo? Manter aceso. E não ir de vez em quando um lá acrescentar uma querosene, trocar o pavio lá no seu caminhão. É a nossa função. A coisa não se mantém, a conversa não se sustenta, porque ele é uma voz sozinha no deserto. Isso é necessário. Inclusive, professor, inclusive, Maria, se ele não tivesse feito isso, nós não estávamos falando sobre isso aí. Mas ele fez e nós temos Temos. agora a gente tem só pensar pra frente. Só que qual é a solução que eu creio? Eu digo solução para obtermos resultados efetivos de mudança no resultado final da história. É o quê? O Nicolas e a bancada conservadora da junta lá causando, né, integral maioritário, intensificando uma tensão entre o quê? O executivo e o legislativo. Associa comigo. Nicolas está lá tocando fogo na vitrola, trazendo a pauta dos problemas, expondo, ele está causando. E que bom que cause isso, uma tensão entre duas partes. Nós temos três, né? Entre duas a bagunça está feita. Entre o legislativo, o pessoal que faz as leis lá, faz de tudo que faz a prova, e o executivo, que é quem? Porque está juntando daí a esquerda, que é aprovar, que é o do executivo, e o pessoal legislativo, que é a maioria conservadora, que é o quê? Derrubar tudo isso. Se nós sabemos que o Nicolas está fazendo tudo isso, ele está levantando a bola para alguém lá fazer o gol. Quem é que vai fazer o gol? Câmara dos Deputados e Senadores. Precisa passar por isso aí, para virar lei. Enquanto é projeto. É o Congresso. Nos deputados Os deputados e senadores. É o Congresso. Aí é que está a diferença. Inês, vão me viajar, larga a reunião com eles, o Nicolas está lá, está levantando essa pauta, isso não pode deixar acontecer, e movimento, porque na verdade, caso vocês não saibam, eu disse que Nicolas está causando uma tensão gigantesca entre o executivo, esquerda, e o legislativo, maioria, centro-conservador. E estou dizendo que vai ser aprovado para a Câmara dos Deputados e Senadores de um jeito ou de outro esse plano, certo? Não, eu vou ir lá na frente, o que vai acontecer? Não vai chegar lá. Não vai. Então, o que ocorre? Vai ficar um jogo de bola para lá, de narrativa para cá, estica para lá, empurra para lá, se o pessoal fraquejar. Na hora que não pode, que tem que lutar, não pode deixar acontecer, não pode deixar no papel, quando chegar na mesa do cara que está esperando o banquete, ele só vai saborear e assinar e jogar para a galera. Foi aprovado o novo plano de educação da maioria. O Nicolas, através dessa conferência, deu voz para isso aí. Lá no Conselho Nacional de Justiça, que a princípio não altera muito nas decisões, mas tem um poder institucional gigantesco. Isso aí é ano pré-eleitoral praticamente. Porque os deputados daqui a 2 anos têm eleição para eles. Pense comigo. A vida de todo esse povo está na mão do judiciário. Quem não tem um problema para resolver lá no STF, nas mãos do STF, do Superior Tribunal Federal, aí vocês vão condenar o cara lá que vocês elegeram para senador, não sei, deputado. Nossa, mas o cara votou contra. Peraí, só um pouquinho. Ele é conservador, mas ele votou contra. Gente, o processo que decide a liberdade, o dinheiro, o patrimônio, o futuro da família dele está na mão do judiciário. Então vocês têm que entender que isso é briga de cachorro grande. E eles têm que ter o quê? A força do povo do lado deles. Para que eles possam bater no peito e dizer assim, ó, do tipo, em off, no secreto, eu não posso votar contra o entendimento daqueles que me elegeram, não posso. Foi o povo que me colocou aqui, que para o conforto da minha família tem que valer a pena para eles votarem a
favor das pautas conservadoras, a favor do povo que elegeu eles. Porque se eles sentirem que para o povo tanto faz, eles não vão se dispor Por isso que a gente está aqui. com o judiciário. Então, veja assim que o que será soberano realmente nessa decisão é o plenário, que vai passar pela Câmara e pelo Senado, né? E com uma pressão gigantesca para aprovação, já tem data marcada. A princípio, para junho, a gente observa que tem uma pirâmide gigantesca política em relação, envolvendo tudo isso, pirâmide mesmo, né, de influência, dentro do legislativo. Existe uma pirâmide de influência. Quem manda em quem? Vocês entendem de política? Eu não entendo nada de política. Eu nunca vivi política na minha vida. Mas vocês já viveram, muitos aqui já foram, né? Políticos, já tiveram do lado de lá, né? Assim funciona. Vocês sabem como é que funciona a pirâmide de influência, de quem manda sobre quem. Nessa pirâmide, quem é que está aqui em cima? Que não precisa mandar esse de baixo fazer alguma coisa. A informação vai chegando. Você quer fazer parte disso tudo? Você tem que seguir a linha, meu filho. Então, assim, ó, o que o Nicolas fez e o que ele está fazendo parte é fundamental, como diz a professora e a Lara. Fundamental. Fundamental. Só que a gente vê assim, ó, é uma voz que está gritando lá e está se torcendo, se dispondo com todas as não tem nada. Não consegue viver a vida dele, só lutando para o melhor do povo, e o povo está dele. Então, eu acho que isso é algo que deve nos motivar, né? Nós temos, então, esse projeto de lei que passa por um funil estreito danado. Nós precisamos realmente estar atentos a tudo isso, até porque quem defende pautas conservadoras de Bolsonaro não defende as questões do nosso atual, querido, excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora eu lhes pergunto, nós estamos aí com as eleições municipais, nessa pirâmide de quem manda, lá de cima, tem as cidades aqui embaixo. E dá muita coisa. Cadê o povo para levantar essa pauta e discutir isso? Quem que vocês vão eleger como prefeito da cidade de vocês, que vai defender os pais de família? Quem será esse cara que vai fazer isso na cidade de vocês? Lá na base da pirâmide, que essa cidade se junta com essa, que se junta com essa, e que vai unindo forças e é capaz de transformar todas essas cidades em um estado forte para ter poder que fala dos caras que mandam aqui em cima. Para quando os caras que mandam aqui em cima querer dizer assim, o pessoal lá de baixo diz, não, nós temos que conversar. Não é necessariamente como o senhor quer nos impor. Nós estamos aqui representando um povo de direito que tem princípios e valores que precisam ser respeitados. Porque nós não somos um povo fraco, limitado. Nós somos pessoas que pensam, que reconhecem os seus direitos, e nós estamos aqui defendendo esse povo. E nós não vamos nos calar nessa pirâmide de poder. Tem que balançar esse povo. E isso é o que eu acredito que faça diferença, meus queridos. As eleições municipais estão às portas. Eu acho que vocês têm que abraçar. E não é abraçar assim, é abraçar com força. Quem for colocar cara a tapa, qualquer partido relacionado a pautas conservadoras, porque vocês têm uma base sólida. Que Deus diga amém, porque ainda está essa coisa. O que acontece? Como uma pedra que você joga na lagoa, você joga e ela fica mandando-a, criando ondas. Esse é o raciocínio. Agora, se a coisa vira e o poder está lá em cima e vocês estão sozinhos aqui embaixo, não tem estrutura que vocês consigam montar, segurar esse negócio de jeito nenhum.
Pode ir para a rua gritar, sapatear, ser internado, vai para o instituto lá, o psiquiátrico, ser preso, tornozeleira eletrônica, você gritando, e todo mundo com razão é desunido, não tem força. E eu creio que agora, através das eleições municipais, é que é a hora. Se vocês querem mudar alguma coisa nesse país, essa é a hora de começar a fortalecer a base, a apoiar os candidatos que têm pautas conservadoras, independentemente do município. Se lá em Cidreira vai ter um cara que vamos apoiar o cara que é de Cidreira. Votamos em Cidreira? Não. Mas esse cara ganha em Cidreira é conservador, Osório ganha um partido conservador, Maquiné ganha um partido conservador, partidos que defendam pautas conservadoras. Nós seremos capazes de ir criando uma base com poder de fala diante do Estado do Rio Grande do Sul. Eleições vêm aí. Temos estados conservadores, vai se criando uma base de estados conservadores, governos estaduais, para ter poder de fala lá em cima. Queria comentar sobre livros que estão sendo recolhidos no estado de Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, pessoal, que é partido conservador, livros absurdos, que aqui é na madrugada, né? O pessoal olha lá quantos milhões para fazer esse livro aí, para ensinar a criança como é que faz, que não tem que saber naquela hora. Doutora, posso te interromper? Nós precisamos, uma pessoa como a senhora, porque a sua informação é um espetáculo, seu conhecimento também, da sua área, né? Quem que vai seguir Nós sabemos que não há. Manda aí que nós discutimos. O que está incomodando vocês? Não, agora não, doutora. Esse assunto é para o comecinho. Marca outro dia, então. Vá carregando suas baterias. Vocês veem que eu começo assim mesmo, e depois eu digo, eu gosto de falar sobre esse assunto, peço desculpa até por ter estendido muito, é que realmente é muito complexo e muito importante para o cérebro. O que estão fazendo na cabeça das pessoas, como é que isso está atingindo a gente, e vão acabar nos escalando. Vai chegar um momento que, se as pessoas não se unirem, né, nesse sentido, o pessoal vai perdendo a força, vai perdendo o ânimo, e nós vamos tendo que ficar calados e vendo as coisas virarem, né? Eu acho assim, o segredo é agora nas eleições municipais. Se nós não colocar a gente de cabeça, que pense dessa maneira, de tudo que nós conversamos aqui, se o cara é conservador raiz, e nós colocamos ele no governo, e todas as cidades do litoral norte, aqui do Rio Grande do Sul como um todo, imagina nós elegemos prefeitos do Rio Grande do Sul todo conservador. Qual o poder de fala desse povo? No candidato de Maquiné. Pois é, diz que é bom, né? É bom, vai ser bom, né? Eu estou sabendo. Mas vamos ver o que vai dar lá. Então, agora é município, né? Eu acho que é o mais importante da resolver. Eu acho que quanto maiores prefeitos tiverem que pensar igual a gente, imagina, junto o busão, coloca os prefeitos tudo dentro e vai falar com o governador. A mulher candidata até a última eleição era desse ano. Só agora porque a conveniente mudou. O ministro Paulo Guedes dizia: a vida acontece no município. E é. Quer dizer, inverter a nossa democracia de lá para cá. Edson, o que ocorre? Qual é o objetivo que ele está aqui em cima? Dividir o povo que está embaixo, cada um com uma ideologia, um pensamento, ele não tem força. Cada um fica rasgando, puxa para um lado e puxa para o outro, ele não tem força de nada, não vai incomodar lá em cima. Agora, se o povo aqui de baixo se unir, digamos, que ganhe todos os prefeitos do Rio Grande do Sul sejam conservadores, o poder de fala desses caras juntos. Agradeço a presença de todos. Eu falo esse assunto assim. Dependendo do seu entusiasmo, Deus dentro de você. Agradeço. Ele já se manifestou, e eu não sei os outros, nem por mim. Eu realmente fiquei fascinada, porque ela tem garra, Sim. ela tem força. Então, eu, como a doutora mora aqui, né, em Osório, Dizem, né? não sei, nunca me disseram. Perguntando agora. Nossa, Então, eu já estou convidada, né, eu sou coordenadora do grupo, para que a senhora se integre a esse grupo, seja uma das nossas, e que eu, por exemplo, normalmente trago pessoas maravilhosas para falar aqui, falo muitíssimo bem, mas tem uma hora que até eu começo
a me desgastar e a fraquejar. E hoje, muito obrigada, porque a senhora deu um gás de novo. Não tem Eu dei de novo. Mas não sai de casa, está aqui hoje é importante. Sim. É importante. Eu estaria falando sozinho, aí nós vamos usar e avisar a senhora, doutora. Não, tranquilo. Eu tenho a minha igreja, a igreja que eu não deixo de ir sábado e domingo, eu tenho meus compromissos. Pois é, tem agora, sábado, A única coisa que eu como é que não chama? Um amo. fórum em Porto Alegre, estou indo, sábado de manhã cedo, fórum sobre educação, fórum sobre filhos e pais. É esse assunto que é o do momento. E que nós, graças a Deus, fomos o primeiro grupo que trouxemos esse assunto. Aliás, os outros grupos